Me fizeram uma pergunta bem bacana. Me perguntaram se esse tempo todo, né, um mês de férias, longe das terapias, se isso não poderia trazer algum tipo de retrocesso no desenvolvimento, né, do Isaac. E aí, assim, uma coisa que eu queria falar é, primeiro, que cada momento é muito específico, né? Talvez se fosse lá atrás, quando a gente descobriu o diagnóstico, com 1 ano de idade, eu ia ficar muito preocupada, muito receosa, 2 anos, né? Mas hoje em dia ele já está num processo assim de acompanhamento com vários tipos de terapia, de atividades extras escolares, a própria escola. Então a gente já tem um desenvolvimento bem bacana e que dá para segurar um tempo longo como esse aí de 1 mês de férias. A outra coisa que também faz muita diferença é que não é um período onde a gente para as terapias completamente, né? Vamos dizer assim, são férias muito bem assistidas. Antes da gente sair, a gente recebe algumas orientações dos profissionais que acompanham o Isaac para que a gente mantenha, né, o desenvolvimento dele, as estimulações ao longo das férias. Uma outra questão são os próprios exercícios, né, as atividades que, por exemplo, a Fono passa e que a gente mantém, né, fazendo, como a TO, a psicopedagogia. A gente vai até as orientações da psicologia também, e aí a gente coloca isso em prática no cotidiano. Por exemplo, uma coisa bem bacana que a gente pode ver no lugar que a gente está é uma estimulação sensorial. No cotidiano a gente não tem acesso à praia. Então, o Isaac, por exemplo, ali como ele está fazendo, né? Caminhando na praia, isso é uma atividade sensorial importante. Por quê? Porque ele tem muita sensibilidade no pé, na mão. Então, o contato com a areia, com a grama, como a gente está tendo agora, o contato com a terra, com um chão diferente, porque a gente mora em apartamento, tudo isso estimula o desenvolvimento dele. Uma outra coisa importante é o acúmulo de conhecimento, né? Que a gente vai observando bichinhos diferentes, situações muito diferentes do nosso cotidiano, e aí a gente trabalha esse conhecimento, essa vivência dele, o que também é importante porque no autismo é muito importante que a criança aprenda tudo do concreto para que depois possa absorver isso de forma abstrata. Então é um momento em que ele pode estar conhecendo também algumas coisas que ele não consegue ter vivência, experiência no cotidiano, por ser muito distante da realidade dele. E aí, assim, uma coisa que a gente também observa é a capacidade também da gente, como a gente não está naquela correria do dia a dia, de poder parar e olhar para alguns detalhes, né? Algumas coisas que precisam ser, alguns comportamentos que precisam ser modulados, algumas coisas que a gente precisa ficar mais atenta, por exemplo, algumas palavras, o modo como essa pronúncia está saindo. Então a gente consegue no cotidiano, como a própria Fono deu orientação, né, de ir tentando modular essa fala, não sei se a palavra é modular, mas ir fazendo reforço dessa fala no cotidiano. Então, não é um afastamento total das terapias, né? Mas é a possibilidade de aplicar esse processo terapêutico num outro ambiente. Então, espero que tenha ajudado aí as mamães que estão pensando em tirar férias e ficar distante, né, das terapias, da rotina que seus pequenos têm.